Meu nome é Onésimo Mendonça de Anunciação. Eu nasci em São Francisco do Sul, Santa Catarina, no dia 12 de janeiro de 1944. E meses depois, viemos para Curitiba. Meus pais vieram para cá com 3 filhos pequenos. Eu e mais 2 irmãos mais velhos que eu, a Raquel e o Paulo Eugênio. E aqui nasceram mais 3 filhos, a Hilda, o Enéas e o Gerson. O Paulo Eugênio e o Enéas se tornaram presbíteros aqui nesta igreja. E o Gerson se tornou pastor da nossa denominação e hoje é capelão de um hospital nos Estados Unidos. E eu comecei a frequentar a classe do departamento infantil, classe Sião. Eu tinha 8 anos de idade. Eu havia sido batizado pelo Reverendo Sattlas logo nos primeiros meses que nós mudamos para Curitiba. Eu lembro que eu tinha uns 10, 12 anos mais ou menos, e na casa do meu pai, eu entrando na cozinha, ele estava ouvindo um culto evangélico, numa rádio. E eu lembro bem até hoje o versículo bíblico que o pastor citou naquela ocasião, o Evangelho de João 8,12. Disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu fiquei impactado com essa palavra e resolvi fazer dessa luz um referencial para a minha vida, e nunca, graças a Deus, nunca perdi essa luz de vista. E aos 13 anos de idade eu fiz então minha pública profissão de fé perante o Reverendo Sattlas do Amaral Camargo, que já havia me batizado na infância. Meu pai, quando chegou em Curitiba, ele veio como presbítero lá da igreja de São Francisco do Sul. E aqui o tempo todo ele ficou como presbítero em disponibilidade. O nome dele é Paulo Mendonça de Anunciação. Ele foi professor da escola dominical e também ele iniciou um discipulado com umas famílias crentes da nossa igreja que moravam no bairro do Bigorrilho. E desse trabalho resultou a que hoje é a nossa 3ª igreja aqui de Curitiba. Então começou com um trabalho de discipulado do meu pai, naquele bairro. E a minha mãe é Elamir Jesus de Anunciação. Ela foi diaconisa e muitas vezes foi presidente da Sociedade Auxiliadora de Senhoras. Eu fui batizado, mas acho que em abril ou maio de 1944. Tinha alguns meses de idade. Então eu digo que eu sou o bebê mais antigo que frequenta a nossa igreja, um bebê de 80 anos. E eu participei da escola dominical, eu recebi vários prêmios por assiduidade na escola dominical. E na União da Mocidade eu exerci cargo de diretoria, mas o fato marcante que eu lembro é que a nossa União da Mocidade mantinha um culto evangelístico na Rádio Cultura. E eu fui o diretor desse programa durante todo o tempo em que eu cursei a universidade. E nós oferecemos Bíblias para as pessoas interessadas. E eu lembro bem um episódio. O pastor auxiliar da nossa igreja era o reverendo João Daniel Migliorini. E uma família mandou uma carta pedindo Bíblia, querendo uma conversa com o pastor. E ele foi comigo. Lugar distante, aqui na região metropolitana, naquela época as vias de acesso eram mais difíceis. Eu sei que ficamos horas e horas procurando o lugar até que achamos. Lá entregamos a Bíblia, o pastor explicou a Bíblia para essa família, orou com a família. Mas naquela época não havia telefone celular e também naquela região não havia telefone fixo, e nós acabamos perdendo o contato com essa família. E esse é um episódio que eu lembro bem da época que eu atuei na União da Mocidade. O que eu acho assim, mais marcante e significativo foi esse, que eu dirigi durante acho que uns 4, 5 anos esse culto. Agora tinha a parte recreativa também. Todo sábado nós nos reuníamos numa quadra de esportes que havia aqui perto aqui na nossa região, e os jovens se reuniam ali, tarde esportiva, competições com mocidade de outras igrejas, da nossa igreja, a presbiteriana, batista, luterana, metodista. Então todos os crentes dessas igrejas se reuniam
aos sábados à tarde. E houve até um caso de um rapaz que veio na nossa igreja e participou dessas tardes esportivas, e hoje ele é pastor de uma comunidade evangélica aqui de Curitiba, pastor Fernando. Bom, em final de 1967, eu fiz concurso e fui aprovado, concurso para a magistratura, e fui embora de Curitiba, e fui juiz de direito em várias comarcas, Luanda, Santa Mariana, Telemaco-Borba, Londrina, e em 1984 eu voltei casado, saí solteiro, voltei casado com a Ziolé. Ela é psicóloga, e nós nos envolvemos muito na vida da igreja daquela época, além da nossa profissão, eu como juiz e ela como psicóloga, tínhamos nossas atividades profissionais, mas nos dedicamos integralmente na obra aqui da igreja. E eu fui eleito presbítero e ela foi eleita diaconisa. Eu fui professor da classe de doutrinas básicas, preparando candidatos para a profissão de fé. E ela foi professora de uma classe que ministrava a cura emocional para pessoas carentes emocionalmente. E também nós lideramos durante alguns anos o Ministério de Oração. E nesse particular, inclusive, um fato marcante foi quando houve uma eleição para o Supremo Concílio da nossa igreja. Hoje não é mais Supremo Concílio, a denominação é Assembleia Geral. E o reverendo Matias Quintela de Souza, era nosso pastor titular, ele concorreu a esse cargo. E organizamos, então, uma estratégia de oração. A Ziolé elaborou um relógio de oração, que hoje se chama torre de oração, mas naquela época era relógio de oração. Eram orações ininterruptas, 24 horas por dia. E participaram da nossa igreja em torno de 280 pessoas nesse relógio de oração. Depois outras igrejas também aderiram a esse movimento. Uma delas foi a terceira igreja, onde meu pai iniciou o trabalho. O pastor Neidi era muito ligado ao pastor Matias. Então foi um trabalho memorável, inesquecível, poder perceber a atuação de Deus em resposta às nossas orações. Esse foi um dos episódios marcantes. Depois, quando eu voltei para Curitiba, nós participamos aqui ativamente da igreja, sem deixar de participar ativamente da nossa vida profissional. Ela continuou com a sua clínica psicológica, muitos se converteram, e alguns funcionários meus da Justiça Comum e da Justiça Eleitoral vieram participar de um grupo de estudo que nós formamos. Alguns dos clientes dela que se converteram foram os primeiros membros da nossa então sexta igreja aqui de Curitiba, depois a igreja de Manaim. Começou com clientes dela que se converteram no trabalho dela, e com clientes do meu irmão Enéas, que é médico, também se converteram com ele. E eu levei também para esse grupo de estudo nosso funcionário meu do Tribunal Eleitoral e da 18ª Vara Civil, onde eu era juiz titular. Desde a primeira classe de escola dominical que eu frequentei, a classe Sião, a professora era Nice, filho do Reino Sátila, na Moral Camargo. Então, meus primeiros anos na infância, eu frequentei essa classe. Depois, na pré-adolescência, adolescência e até quando jovem, eu frequentei a classe do presbítero Zorobabel Foltran. Era um homem de Deus, conhecia muito a Bíblia, tinha uma vivência espiritual profunda e tinha o dom de ensino. Ele não era professor na vida secular, ele era alfaiate, mas tinha indiscutivelmente o dom de ensino. Aprendi muito com ele. No final da década de 1950, início da 1960, não tenho certeza, as igrejas evangélicas de Curitiba se uniram para uma campanha evangelística e foi convidado para preletor o pastor Oswald Smith, da Igreja do Povo de Toronto, no Canadá. E foi assim emocionante ver o empenho das igrejas, a nossa igreja, a primeira igreja batista, a igreja presbiteriana central, a igreja luterana, a igreja metodista, a igreja congregacional, a Assembleia de Deus e outras igrejas todas unidas com o propósito único
de evangelizar Curitiba. Foram confeccionados vários folhetos e jovens da igreja se empenharam na distribuição de folhetos. Eu e meus irmãos fizemos isso lá no nosso bairro e foi formado um coral de mais de 200 vozes. E foi assim impressionante ver a união das igrejas, deixando de lado as divergências teológicas e doutrinárias, com o propósito único de propagar Jesus no seio de Curitiba. E as reuniões eram lá no antigo ginásio de esportes do Clube Atlético Paranaense. Nesses 120 anos, a igreja desfrutou de muito regozijo. Essa foi a regra. Muita alegria, muita satisfação no Senhor, em servir a Deus, em trabalhar na sua obra. Mas, por exceção, também teve alguns momentos de turbulência. Foram poucos, graças a Deus. Mas ela suplantou tudo isso. Pela graça e misericórdia de Deus, uma prova que Deus ama realmente esta igreja, e também pela fidelidade, pelo empenho e esforço de cada um dos remanescentes que sempre ficaram firmes nessas horas de turbulência. E uma coisa que eu lembrei agora, durante o primeiro pastorado do reverendo Matias, a gente sempre orava pela igreja, o conselho da igreja sempre orava pela igreja, e uma noite eu tive um sonho. Eu sonhei que estava sobrevoando essa região e vi algumas torres enferrujadas. De repente apareceu uma torre bonita, branca, com os filetes de ouro. Era a torre da nossa igreja. Então, isso me dá certeza absoluta que Deus ama essa igreja, Deus quer fazer uma obra grande nessa igreja e vai fazer. E para novas gerações, eu queria deixar 2 versículos bíblicos. Eu vou ler aqui na Bíblia para ser fiel à literalidade da palavra de Deus. O primeiro texto se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E outro texto, na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 37, uma palavra de estímulo também para os nossos irmãos todos, principalmente as novas gerações. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Então, que a bênção de Deus Todo-Poderoso continue a jorrar abundantemente nessa igreja. Eu tenho certeza que Deus quer isso e vai fazer isso. Depende de nós o buscarmos incessantemente, com muita oração, jejum e perseverança. Amém.